Então eu vou abordar aqui o trabalho infantil na indústria portuguesa, muito através do ângulo do movimento operário, que é a minha área de estudo. E para começar, eu vou referir que o trabalho infantil não é nenhuma novidade da Revolução Industrial. O trabalho infantil existiu sob diversas formas, ainda existe, infelizmente. E, por exemplo, no caso português é muito evidente o trabalho infantil no meio agrícola. Historicamente, o paradigma da família vai sofrendo alterações, nomeadamente com o papel das crianças. A historiografia internacional e as outras ciências sociais têm feito vários estudos sobre a alteração da dinâmica da família enquanto unidade social e a própria constituição da família, que consegue fixar traços muito semelhantes nos vários estratos sociais, mas ao mesmo tempo uma dinâmica totalmente distinta. Estas propostas de investigação estão muito realçadas das mentalidades. Portanto, temos de ter em conta que o conceito de criança que temos atualmente, e obviamente não é igual ao conceito de criança que havia no antigamente. O conceito de criança foi-se mudando, né? Não é estático. A ideia do acesso ao direito à infância, o direito a brincar, o direito as crianças são vistas no século na produção industrial, tanto na pequena como na grande escala, existe uma presença, por vezes, mais ou menos oculta nas fontes das crianças e também das mulheres, mas de facto as fontes transmitem mais informação sobre o papel do homem. E a introdução da criança no mundo do trabalho ocorre de diversas maneiras, mas principalmente é através do impulso e a autorização da família ou dos tutores. As camadas trabalhadoras, as camadas mais baixas, encaram a criança como uma forma de aumentar o rendimento das famílias. Ou seja, a criança, ao sair do ambiente familiar rumo à fábrica, vai passar a controlar e supervisionada por adultos desconhecidos, que têm a função de impor à criança uma disciplina e um treino nas tarefas rotineiras do próprio processo produtivo, que depois depende de cada fábrica, de cada realidade fabril. E às vezes as crianças trabalham tantas horas como muita situação e da fábrica. Mas o que é certo é que recebem um ordenado sempre mais baixo. No entanto, que por menos no século de trabalho para a criança não é só propriamente para aumentar o salário, o ordenado, o dinheiro da família. Também há uma ideia muito preponderante de proteger a própria criança ao colocar a criança no trabalho. Ou seja, o trabalho é encarado como uma autêntica escola de aprendizagem para a criança, uma forma de evitar a mendicidade, como também ao colocar a criança, o menor, num trabalho fabril, está-se a permitir o acesso à arte dos ofícios e, portanto, o trabalho também é uma forma de moldar comportamentos. Portanto, a criança na fábrica receber mais dinheiro, mas também para moldar aquela criança a uma nova realidade, para herdar uma certa arte de trabalho.
O caso português também é muito assim também, nesta realidade, mas tem certas nuances. Em primeiro lugar, há pouca legislação sobre o trabalho infantil. O Código Civil de 1867 fixava um limite de 9 horas diárias de trabalho para os menores de 14 anos e de 12 horas para os menores de 18. E, não menos importante, afirmava que os menores não podiam ficar nas fábricas ou nos estabelecimentos fabris mais tempo do que estabelecido. Esta prática não era cumprida, esta norma, e temos informação, sobretudo na imprensa, que muitas vezes as crianças ficavam muito mais horas de trabalho. Na minha opinião, para abordar aqui a temática da criança e da indústria em Portugal, é necessário ter em conta dois elementos que estão profundamente ligados, que é o conceito de criança, esta ideia que o conceito de criança não é estático, e a ideia também da industrialização tardia. A indústria é muito tarde em Portugal. É um âmbito que vai começar na década de 50, 60, 70, por aí diante do século XIX, mas o panorama português continua muito marcado pelaquela ideia da pequena oficina, pela ideia da unidade industrial, com uma mentalidade muito conservadora, muito ligada às artes, ao artesanato e ao amor do trabalho, do ofício. O movimento operário também desponta na década de 50, sobretudo há uma elite de socialistas utópicos que aparece neste período, como o Sousa Brandão, Lopes de Mendonça, Vieira da Silva Júnior, que vai trabalhar com uma parte da elite liberal e que vai retratar alguns assuntos sobre a criança. Inicialmente de uma maneira muito tímida. O movimento operário vai destacar a necessidade de edificar sobretudo, creches para as crianças. O jornal Eco dos Operários, que é de 1850, chega a reivindicar a ideia que as creches são uma premissa, uma invenção socialista e uma estrutura que servia para deixar as crianças que a mãe e o pai iam para o trabalho. Esta ideia vai continuar até um pouco mais tarde, até à década de 60. Em 60 temos o Centro Promotor, que é a associação mais importante do movimento operário, até 72, também a continuar a defender as necessidades das creches no país. Portanto, não há um grande destaque ou uma grande abordagem mais profunda sobre a situação da criança, dos menores, da criança trabalhadora nas indústrias. Mas reconhece a sua existência, porque o movimento operário faz uma coisa engraçada, não aborda muito a criança trabalhadora, mas aceita as crianças trabalhadoras como suas associadas, que é muito interessante. O associativismo operário tinha previsto nos estatutos que a idade mínima para ingressar na associação é 15 anos. Portanto, os menores que trabalham nas fábricas, nas unidades fabris, entram no associativismo operário. E isto aqui é muito interessante, que eu não tenho dados, que não consegui informação para isto, mas era importante saber quantos ao certo. Qual é que era o número de associados menores que entravam no associativismo operário e que vão entrar agora avante. A década de 70 altera um pouco a situação, porque entra em cena uma nova geração de socialistas mais radicais, mais reivindicativos, que é o caso do Zé Fontana, do Acevedo Neto, o Jaime Batalha Reis, o Antero de Quentar, entre outros. E a chamada questão social, que a questão social tem muito a ver com as problemáticas das desigualdades sociais, com a vida pobre das camadas menos abastadas, vai englobar também a questão dos menores no trabalho de uma maneira mais preponderante. Para começar, o novo tipo de socialismo, estes novos socialistas fazem uma narrativa, um discurso
em que traçam uma distinção entre as crianças que nascem nas camadas mais ricas, mais abastadas, das crianças que nascem nas camadas trabalhadoras. Na narrativa do movimento operário, há uma norma burguesa, por assim dizer, dentro das camadas mais ricas, mais abastadas, que praticavam, desde o aborto, abandonavam as crianças até ao infanticídio, e esse comportamento é justificado pela necessidade da família burguesa, destas famílias mais ricas, quererem continuar com a sua vida, com a sua dinâmica social, com a sua vida ligada às idas ao teatro, aos sarões, às saídas. Em contramão, existe aqui uma narrativa que a família trabalhadora encara os filhos como uma fonte de rendimento. Portanto, a criança acaba por ser tratada como um elemento produtivo. E temos alguns episódios concretos que a criança trabalhadora, concretos, mas na ideia coletiva da criança trabalhadora, acaba por ser um importante ator na narrativa. Eu podia destacar aqui alguns acontecimentos, mas vou destacar só alguns, também para não amassar muito. Mas nós temos as greves, temos um movimento grevista em 1872-73, que vai ser fruto desta nova reconfiguração do movimento operário e das ideias da Primeira Internacional e da inauguração de um novo associativismo operário. E nestas greves vai ser destacada o papel das crianças também, das crianças trabalhadoras, que é interessante e pioneiro também. O campo socialista destaca a presença de menores nas greves, que aderem às greves. Estas greves vão ter impactos em Lisboa e no Porto entre 72 e 73. E há um caso concreto no Porto, no setor dos tabacos, em que, em março de 73, a Fraternidade Operária, que é uma nova associação ligada ao movimento operário, e que está por trás deste período grevista, vai acusar a polícia e a ordem pública de compactuar com os serviços e os interesses dos donos das fábricas. E de uma forma categórica na imprensa vai afirmar que a polícia está a procurar substituir os grevistas, os operários grevistas, com visitas às aldeias à volta do Porto, onde sequestrava, nas palavras do movimento operário, atenção, não são minhas, sequestrava crianças para meter estas crianças na fábrica a trabalhar. Os socialistas chegam mesmo a pedir a intervenção do governo civil do Porto, segundo um discurso que está em causa o sequestro. E isto é interessante para ver como as crianças também são parte parte fraca, né, da sociedade. Em Lisboa, a greve também vai envolver crianças trabalhadoras. Por exemplo, uma das fábricas que trabalhava com o ferro é acusada de colocar menores na condição de servidão. Portanto, há relatos que não deixavam sair as crianças das fábricas, que as crianças tinham que manter a produção, o trabalho, devido aos grevistas, né? Os grevistas tinham abandonado, os operários adultos tinham abandonado o seu posto de trabalho, portanto, era essencial manter as crianças lá dentro a trabalhar. Em Xabregas, uma fábrica de tecidos que empregava 65 rapazes e 25 raparigas, todos menores, também é acusado de manter os menores a dormir e a comer na própria fábrica. E esta fábrica tinha esta fábrica trabalhava das 6 da manhã até às 8 da noite, no verão das 5, isto no inverno, no verão das 5 até às 7, e havia 30 minutos para almoçar e jantar. Dá um pouco para ter noção das condições de trabalho também que estes menores enfrentavam. E esta fábrica tinha uma finalidade interessante, e eu não sei se é caso único em Lisboa ou no país, mas não deve ser, mas também não consigo dizer se isto é uma realidade ou não, mas esta fábrica tinha também um acordo com o governo em que recebia algumas crianças, porque também funcionava na lógica de ser uma casa de correção.
Portanto, algumas crianças eram enviadas para esta fábrica para trabalhar, para serem envolvidas no mundo do trabalho e não andarem na rua, essa lógica toda das práticas que não são bem vistas. E acabavam por ficar também a dormir e a viver dentro destas fábricas. E o movimento operário, há relatos no movimento operário, na imprensa operária e também noutra imprensa não operária, em que os donos desta fábrica obrigavam os menores a trabalhar ao domingo e que o diretor e o mestre da fábrica praticavam atos de violência sobre as crianças, e enquanto também não deixavam as crianças sair da fábrica, nem deixavam as famílias das crianças entrar na fábrica para contactar com as crianças. Portanto, na década de 70 existem muitos relatos, muitas notícias sobre maus tratos, espancamento, violência sobre menores nas fábricas e no mundo industrial, sobretudo Lisboa, Porto e outros distritos, mas Covilhã também, mas é nomeadamente Lisboa e Porto. Isto tem uma questão aqui que eu acho muito interessante, que embora haja esta lógica de maus tratos, de violência sobre as crianças, o movimento operário é interessante porque o movimento operário vai somente reivindicar a fiscalização e o enquadramento legal da criança trabalhadora, dos menores. É interessante verificar que o movimento operário não tinha propriamente uma postura contrária ao uso do trabalho por parte das fábricas de menores, de crianças. O próprio José Fontana enviou uma carta ao Congresso Internacional da Haia, da Primeira Internacional, onde afirma que a fraternidade operária estava a aceitar menores e aceitava menores com 14 anos, desde que tivessem o consentimento dos tutores ou dos progenitores. Mais tarde, no primeiro Congresso Socialista em Portugal, o Partido Socialista, que foi recentemente fundado, que é fundado em 75, defende a diminuição do tempo de trabalho, defende o aumento dos salários, defende melhores condições de segurança e de saúde também nas fábricas. No entanto, não aprofunda também a questão do trabalho infantil. Apenas defende que devia existir uma relação entre a idade dos menores e o tempo de trabalho. Quanto menor fosse a idade do menor, quanto a criança fosse mais jovem, devia trabalhar menos. Mas não defende propriamente o fim do uso de crianças no modo produtivo. E isto é muito interessante, porque estamos a falar numa altura em que o movimento operário está muito próximo ao setor marxista, em que, por exemplo, em 1873 é publicado pela primeira vez em Portugal o Manifesto do Partido Comunista, em que defendia a abolição do trabalho infantil nas fábricas. E é interessante que o movimento operário não vai nesta narrativa, o que poderá estar relacionado também com esta ideia de colocar as crianças no trabalho como uma forma de aprenderem a arte de trabalho, porque havia realmente um amor ao mundo do trabalho. Anos mais tarde, em 1881, é elaborado o inquérito industrial. E o inquérito industrial é muito importante. É uma fonte que merece muita atenção sobre o trabalho da indústria e também tem dados sobre o trabalho infantil. É o primeiro trabalho sério que pretendia aprofundar o tecido industrial português. O documento faz um esforço de recolher informação, tem estatística, tem dados sobre a indústria em Portugal, no Reino. No entanto, é preciso ter em conta que há opiniões de historiadores e de outros investigadores que esta fonte é contraditória nos números, nos conceitos, e portanto é uma fonte que é preciso ter cuidado ao usar. A sua leitura tem que ser com algum cuidado. Por exemplo, há diversos estabelecimentos industriais que não aparecem no relatório, e há outras fábricas e estabelecimentos que se recusam a responder ao relatório. Portanto, há falta de informação também dentro do relatório. O relatório pode transmitir uma ideia errada, mas a ideia que temos e que transmite é que
o número de mulheres e de menores a trabalhar na indústria em 1881 é metade, que é interessante. É metade da indústria da mão de obra é composta por mulheres e menores. Isto agora aqui importava também depois tentar perceber qual é que é o número de mulheres e o número de menores que não se consegue muito bem, e também tentar perceber depois os números que faltam, que não estão dentro deste inquérito. Mas dá-nos um panorama da importância da criança trabalhadora em contexto industrial. Este inquérito também tem um dado também muito interessante, que uma das fábricas que respondeu ao inquérito foi a Cooperativa Indústria Social, que é uma fábrica que tem uma história muito interessante porque nasce no período grevista pela mão do movimento operário, devido a grevistas que não conseguem voltar ao trabalho, e, portanto, a ideia foi avançar para uma fábrica em que a propriedade é entregue, ou seja, uma cooperativa, né, que é entregue aos trabalhadores e ao movimento operário. E neste relatório sobre esta fábrica é afirmado que havia 51 trabalhadores e 44 operários e 7 menores. Todos estavam a aprender, eram aprendizes. O relatório afirma que nesta fábrica o horário máximo rondava as 10 horas para os homens e mulheres e 8 horas para os menores. E estava proibido qualquer tipo de trabalho para as crianças com idade inferior a 12 anos. A fábrica contratava menores como aprendizes a partir dos 12 anos. O salário era bastante baixo comparativamente aos adultos, era R$200. Os adultos eram R$800. Mas os filhos dos associados desta cooperativa tinham preferência na entrada da fábrica. Este inquérito ainda afirma também uma ideia interessante, que é a fábrica permitia que os menores tivessem uma licença onde não perdiam o ordenado para que fossem frequentar as aulas de instrução primária. Isto é interessante porque concretamente esta fábrica permitia que os menores fossem estudar e não havia perda do rendimento, que não é muito comum ou nada comum no resto das fábricas. No mesmo ano, em 1881, ocorre um caso na indústria do Porto que já é muito concreto, em que vai causar uma polémica na imprensa da época, nomeadamente na imprensa socialista, que é o caso de uma menor que tinha o nome de Maria Nunes, que tinha 13 anos de idade, e esta criança subitamente fica desamparada. O pai estava imigrado no Brasil, a mãe subitamente é forçada por doença a ficar internada no hospital, e esta menor é forçada a ocupar a posição de chefe de família. Portanto, subitamente tem que ser esta menor a garantir a sobrevivência dos restantes irmãos mais novos. E, portanto, ela tem que arranjar trabalho, e arranja trabalho numa fábrica de tecidos no Porto, e consegue desta maneira sustentar a família. E este caso é muito veiculado na imprensa, porque acaba também por ser um caso paradigmático das condições que estes menores, né, que a criança trabalhadora estava sujeita. Portanto, o que temos em Portugal nesta altura, temos uma ausência de legislação sobre o trabalho de menores nas fábricas. Em 82, o movimento operário, há uma discussão nos jornais da época em que é afirmado que faltava legislação em Portugal sobre o trabalho infantil, ao contrário de outros países. É defendido que Portugal fosse buscar leis parecidas com as da República Francesa, que na altura tinha já umas leis que
protegiam as crianças trabalhadoras, por exemplo, não permitiam que os menores trabalhassem em setores perigosos como ácidos, químicos. Portanto, havia esta ideia de tentar importar para Portugal estas leis. É também em 81 que se começa a debater seriamente por parte dos deputados liberais sobre a necessidade de fazer leis, sobretudo olhando para o caso francês e também da Suíça e de Espanha. Os próprios autores do Inquérito Industrial de 81 vão deixar um conselho ao governo em que afirmam que devia ser fixado um número máximo de 10 horas de trabalho para os homens e mulheres e de 8 horas para os menores de 16 anos, e devia ser proibido qualquer tipo de trabalho para crianças com idade inferior a 12 anos. No ano seguinte, o ministro Saraiva de Carvalho vai apresentar aos deputados um projeto de lei que pretendia regulamentar o horário de trabalho para os menores e também para as mulheres. E é interessante que isso vai causar uma polémica também na esfera pública, no debate público, porque o movimento operário vai acusar, vai dizer que o ministro estava a copiar uma ideia antiga, mas um pouco alterada, de uma proposta que tinha sido feita pelo movimento operário em 1879. Será apenas em 1891 que é publicado o decreto do Ministério das Obras Públicas, do Comércio e Indústria sobre o trabalho dos menores nas fábricas e nas oficinas. É no mesmo ano que é também aprovado o decreto das associações de classe também. Portanto, o que é que a gente tem aqui neste panorama? Temos a informação de condições de trabalho péssimas, mas que os menores são aproveitados nas fábricas e nas oficinas, sobretudo para que os patrões pagassem menos ordenado. Temos de ter noção que, devido à falta de leis, devido à falta de legislação, as realidades são distintas. Isto depende muito de fábrica para fábrica, depende muito também ao modo de produção de cada fábrica, depende muito da dinâmica das próprias famílias, ou à falta delas também, e depende muito também aos regulamentos internos, porque as fábricas depois têm regulamentos internos e é estes regulamentos internos que vão conduzir à ação dos trabalhadores, e neste caso também dos menores. E também que o movimento operário é uma boa forma de aprofundar o mundo das crianças e dos menores no mundo industrial. E eu gostava só de terminar, que ainda tenho tempo também, não tenho? Ainda tinha bastante, caralho. Mas eu gostava de terminar aqui, porque eu acho que há aqui muitos colegas de história, digo eu, com esta ideia que o Rafael, penso que foi o Rafael que começou no início, que é, eu penso que há muitos poucos estudos sobre esta questão. Acho que há muito poucos estudos. Há alguns e alguma informação aqui e ali sobre a questão dos trabalhadores, das crianças trabalhadoras, dos menores na indústria, mas de facto era necessário aprofundar o estudo sobre a condição social da criança durante a industrialização. E se calhar vocês que estão agora a lançarem-se para o mestrado, pode ter aqui uma boa ideia se quiserem pegar, porque de facto é preciso aprofundar aqui e ver outro tipo de documentação porque há muitas perguntas. Ao certo, quantos menores é que havia a trabalhar? Eu, por exemplo, essa apresentação que eu fiz, tentei abordar aqui um bocado o olhar da criança trabalhadora sobre a perspectiva de muito do movimento operário, mas era preciso agora também fazer o contraponto, que é, por exemplo, qual é que é a perspectiva no caso das polícias, por exemplo, na documentação da ordem pública, os orfanatos, o papel da igreja, mesmo o papel das próprias indústrias, se há documentação das fábricas ou não. Eu penso que isto há alguma coisa feita, mas ainda há aí um longo caminho para fazer. E acho que esta iniciativa da vossa parte vem ajudar muito a
a este caminho de investigação. E pronto. Obrigada, doutor. E em relação ao tempo, o tempo era seu. O doutor é que sabe como gerir e foi bem gerido. Agora, se alguém tiver algum comentário ou questão a fazer, sinta-se à vontade para colocar. Pensei que aquele colega fosse fazer, mas eu posso então avançar. Não é uma questão assim muito objetiva, mas já aqui uma mensagem. Enfim, eu gostava de saber, o próprio disse que não havia muitos estudos sobre o tema. Eu estou interessada em saber como é que fez a sua investigação. Sendo que não há muitos estudos, teve que se basear em fontes primárias e onde é que foi, quais o tipo de fontes, por aí. Gostava de saber desse trabalho por trás. Eu a fundo concretamente, já tinha algumas fontes recolhidas devido à investigação que fiz no doutoramento. Eu peguei sobretudo no inquérito industrial e encontrei alguma informação em teses também de mestrado e doutoramento já feitas. Eu por acaso queria fazer um PowerPoint que não fiz, mas depois posso mandar para alguém, se alguém quiser com fontes e com o nome das teses e das discussões, porque há algum trabalho feito, de facto, tem que procurar, porque não há propriamente um trabalho feito sobre isto, mas há algum. Mas foi sobretudo no caso do movimento operário e o movimento operário olhar para a criança, foi em jornais e imprensa operária que fiz a pesquisa. E a pesquisa agora tem uma ferramenta muito... Agora não, já não é agora, já não é recente isto. Mas tem uma pesquisa muito, muito boa, que é o Find, né? E uma pessoa com o Find consegue pesquisar com menores ou crianças dentro do jornal para ver a informação. E de facto há algumas notícias sobre as crianças e sobre este evento. Qual plataforma mesmo, doutor? O que é que disse agora? Não. Os jornais foi na Biblioteca Nacional, que estão online, os jornais operários. Mas uma pessoa consegue fazer o find dentro do PDF e ajuda a procurar. Ou seja, escusa-se ler o jornal todo à procura de criança, né? Repara aqui então o Word. Foi muito à base de jornais. Sim. E registros de fábricas e assim, ainda tem... Só o inquérito industrial. Só peguei no inquérito, porque este período também é o único que há... Para começar, é o único que está online. Também agora não se consegue devido ao confinamento, e também é o mais com informações mais certas, embora assim é preciso ter cuidado com o inquérito industrial, porque falta muita coisa ainda lá. Ok, obrigado. E se estiverem interessados se estiverem interessados no inquérito industrial, eu acho que está no Google Books. E esse PowerPoint, se por acaso, se estiver completamente pronto e não se importar, por acaso eu gostaria de ver, se pudesse enviar para o e-mail do Rafael ou do Núcleo. Eu mando. Então vou passar a palavra à Catarina, que tinha uma questão para lhe colocar. Obrigada. Desculpem lá a confusão no chat, está um bocadinho complicado. Bem, primeiro agradecer a intervenção e tenho dois tipos de questões, porque eu também estou a trabalhar esta temática, estou a fazer a minha tese de mestrado, mas não nesta época, eu estou a trabalhar o trabalho infantil no século XX, que curiosamente às vezes parece que ainda há menos fontes do que para algumas coisas do século XIX, porque também vi o inquérito industrial e depois quando fui ver os posteriores fiquei bastante desiludida, porque o de 881 é bastante mais completo. Mas sim, esse apelo que faziam e essa questão relativamente ao trabalho infantil, também fiquei muito surpreendida quando percebi que sobre o século XIX já havia pouco, sobre o século XX então não havia referência nenhuma, e é uma coisa que tem tanto peso no nosso país. A minha primeira questão tem a ver com uma coisa com que eu tive bastante dificuldade, que é que definição é que usou para criança, ou seja, ou para este trabalho infantil, porque nós temos a questão legal, não é? Ronda ali muitas vezes os 12, 14 anos, dependendo das épocas. E depois temos a questão
pronto, psicológica e biológica e tentando não ser anacrónicos, não é? E como é que definiu esta ideia de criança e de infância? E depois também, pronto, uma coisa muito interessante que é esta inclusão do movimento operário, esta inclusão da criança, que eu não encontrei tanto posteriormente, não é? Também o movimento operário também estava noutras lutas, pelo menos no século XX, não encontrei tanto esta ideia, mas aqui fala a partir dos 15 anos, ou seja, encontrou alguma forma de falar de todas as outras crianças que nós sabemos que não estavam incluídas no trabalho legal, ou seja, dos menores que não estavam incluídos no trabalho legal, coisas a partir dos 6, 7 anos que nós sabemos que existiam, porque, pronto, no caso do meu trabalho, eu estou a abordar para além da indústria, estou a abordar uma questão na generalidade e, apesar de saber que claramente existem casos anteriores aos 12 anos, que é o período legal mais baixo, não encontro nenhum tipo de informação, nem de... E pronto, portanto, são estas duas questões. E depois, se não se importar, se houver alguma hipótese de ficar com o seu contacto por uma questão de troca de informações para o desenvolvimento da minha pesquisa, agradecia. Obrigada. Sim, posso mandar depois o contacto. Sobre o conceito, eu sei sobretudo o conceito que me apareceu nas fontes, que vai dos 12 basicamente até aos 18 anos. Basicamente foi isso que eu sei, mas de facto dos 12 anos para baixo não encontrei nada, não. Só referências que referências no campo do movimento operário que não aceitavam crianças abaixo dos 12 anos, mas não encontrei. Mas a questão do conceito de crianças que eu não o fiz, que podia ter o feito realmente, porque lembrei-me agora mesmo quando você levantava essa questão, mas tinha sido muito interessante se eu tivesse ido aos dicionários, e se calhar não sei mas no século XX, se calhar também pode ser interessante na mesma, mas porque os dicionários são uma fonte interessante para definir os conceitos, pelo menos, e eu não fui aos dicionários, não. E podia ter ido aos dicionários, que ainda por cima eu acho que há um ou dois dicionários que estão online. E eu acho que isso pode ser aí um caminho, não? Pode mesmo até para o século XX ir aos dicionários e ver. Outra coisa que eu recomendo, que eu costumo fazer sempre, que dá-me um jeito, é ir ver os debates parlamentares, porque como estão online, não só está em casa, né? E os próprios deputados liberais também dão uma noção da época do que é o conceito, e certeza que deve ter muita coisa de menores e crianças. Pronto, obrigada. Não querendo tomar muito mais tempo da discussão, pronto, os debates já estou a analisar, os dicionários por acaso não tinha pensado e parece-me um conceito muito interessante. E já agora agradecer ao núcleo do ISCTE. Eu não estou a estar no ISCTE, mas já conheço o vosso trabalho, o trabalho do vosso núcleo, que eu estou a fazer um mestrado na Nova, mas agradecer pela iniciativa e por esta ideia de juntar os dois núcleos, porque eu acho que em História nós temos sempre de buscar coisas a outros sítios e, portanto, agradecer. E pronto, e então, se depois se o doutor não se importar de deixar algum contacto de alguma forma, sim, e mesmo esse PowerPoint que estava a falar com a Andreia, agradecer bastante e obrigada. Obrigado pela participação, Catarina. Se alguém, entretanto, tiver questões ou comentários, pode avançar. Podem estar à vontade, que eu não sou nenhum especialista neste tema também, e que até vou aprender com vocês. A malta fica intimidada com muita gente no Zoom. Bem, eventualmente também, se não houver mais questões, iremos antecipar o intervalo que eu tinha falado no início entre as duas conferências.
E seja como for, ao meio-dia estaremos aqui para receber o professor Pablo Álvares e à tarde teremos as duas doutoras, a doutora Ana Perdigão e a doutora Maria João Pena, mais numa vertente para o serviço social à tarde. Olha, doutor, se ninguém avança, penso que já está tudo muito esclarecido. Foi uma excelente apresentação, foi muito ilustrativa, foi numa linguagem muito interessante e é um tema muito interessante porque, de facto, nós, não sei se o plano está igual, mas no nosso curso não gastamos muito tempo assim na parte da condição da criança. Falamos da Revolução Industrial, movimento operário, mas a especificidade do papel da criança não é uma coisa que abordamos. Então, foi muito interessante ouvir. Eu, se me permitem também, eu não sei se diz, mas depois posso falar também para o PDF, mas eu, pelo menos no meu curso, que eu não sei se ainda é dado, mas na altura era a professora Fátima Sá, que está no nome da cadeira que dávamos, mas a gente falava da história das mentalidades, não sei se... Das mentalidades? Sim. E aí na história das mentalidades abordávamos também a criança e a ideia toda, mesmo até a ideia da morte, como foi, portanto é interessante. Agora por acaso não sei quem é que dá essa unidade que a professora Fátima Sá já se reformou. Não sei. Acho que simplesmente não existe. Muitas coisas então devem ter mudado. Sim, os programas também, sim, os programas também vão mudando também. Mas, dessa altura temos a Primeira República, temos uma cadeira para a Primeira República e acho que é um pouco aí que falamos dos antecedentes da Revolução Industrial e uma geral para a Revolução Industrial na Europa toda. Mas pronto, mas obrigado pelo convite e boa sorte a todos. Obrigada a nós por ter aceitado. Bem. E parabéns, mais uma vez. Obrigada. Então, para todos os que estão a assistir, voltamos ao meio-dia para receber o professor Pablo Álvares. Espero que tenham gostado e desfrutado desta apresentação do Dr. João Lázaro. Um obrigado especial ao nosso orador por ter aceito o convite, em nome do NEHMC e do NES, e a todos vós que assistiram. Queres dizer alguma coisa, Sara? Não, ia só agradecer ao Dr. João Lázaro pela sua presença e pelo seu contributo. Obrigada. E o Rafael trata lá de fechar isto. Eu ainda mando isto tudo abaixo. Ok, muito obrigado a todos e regressem daqui a pouco também, falta cerca de meia hora e portanto obrigado a todos, obrigado ao João também.